1. Tá aí, Johnny? Ok. Vocês acompanham no telão, que eu vou acompanhar aqui na minha versão. A partir do verso 1. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. Verso 4. E aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade. O verso 6, deixa eu ler, por favor. E disseram a Jefté: vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Amém, amados? Eu gostaria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Esse é um momento muito especial da ministração da palavra. Então, que o seu coração esteja completamente aberto e sensível para ouvir a voz do Senhor. Senhor, no nome de Jesus, obrigada, Deus, por tudo que o Senhor já ministrou no decorrer da programação, desde o início do culto. Mas nesse momento em especial, que a tua palavra será ministrada, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor prepare cada coração nessa noite para receber da parte do Senhor. Não é palavras de homens ou invenção de qualquer outra pessoa, mas é palavra do Senhor, palavra que gera vida, que transforma vida e que muda corações. Então, nessa noite, transforma realidades nesse lugar, Pai. Transforma histórias nesse lugar, eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Só um pouco. Essa palavra ela veio ao meu coração há uns 2 dias atrás. Eu entendi que era uma palavra para compartilhar com a igreja essa noite. Amados, palavras como violência, massacre, brutalidade não parece ser palavras adequadas no contexto bíblico. De certo modo, todas as vezes que nós lemos o livro dos Juízes, que é um dos livros da Bíblia, geralmente nós ficamos chocados, porque essa é a realidade daqueles dias. Há um refrão, inclusive, muito comum, que se repete durante todo o livro, que é: naquele tempo não havia rei em Israel. De tempos em tempos, o Senhor levantava homens que se chamavam juízes, e os juízes não eram exatamente os juízes como de hoje, que julgam questões judiciais. Esses juízes aqui, eles eram líderes que tinham a missão de guiar o povo, que tinham a missão de libertar o povo, conduzir o povo, ser líder diante de batalhas ferrenhas. Então, vez por outra, de tempos em tempos, o Senhor levantava esses juízes para liderar o povo de Israel, porque Israel não tinha rei nesse tempo. Mas existe também uma outra expressão muito comum nesse livro, que é bastante comum, que diz assim: cada um fazia o que bem entendia. Como não tinha rei, como não tinha líder, só em momentos de decisão o Senhor levantava líderes para dirigir o povo, guiado pela sua própria cabeça, pelo seu próprio entendimento, a
acredite ou pense que isso seja um sinal de liberdade, na verdade, era uma desordem espiritual e moral. Porque todas as vezes que somos guiados pela nossa própria cabeça, pelos nossos próprios achismos, nós começamos a nos distanciar do Senhor. E quando nos distanciamos do Senhor, nós começamos a perder o padrão divino. Acabamos sendo guiados pelos nossos próprios sentimentos, pelos nossos próprios desejos carnais. E o resultado disso sempre é confusão. Porque a desobediência a Deus traz consequências. Do contrário, a obediência às verdades do Senhor não nos aprisiona, mas nos protege. No capítulo anterior ao capítulo que nós lemos, no capítulo 10, fala que com a morte do último juiz, chamado Jair, o povo de Israel volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O povo de Israel abandona o Senhor, violam as suas leis e passam a servir agora outros deuses. Viram as costas para o seu Deus e passam agora a adorar, a idolatrar, a seguir outros deuses. E eles passaram a se prostituir e começaram a viver num ciclo de rebeldia constante. De tal forma, amados, que provocaram a ira do Senhor. Quem esteve aqui na quarta-feira passada, vão lembrar, porque ontem também foi mencionado. Deus, ele é longânimo. Não confunda longanimidade com paciência de Deus com aprovação. Se Deus está sendo longânimo com você, é porque Ele está te dando a oportunidade do arrependimento. O povo de Israel provocou tanto a ira do Senhor, que o Senhor os entregou nas mãos dos seus inimigos, e que na ocasião eram os filisteus e os filhos de Amon, que passaram a oprimir o povo, que passaram a humilhar toda a nação. Aqueles dias eram dias de sofrimento, aqueles dias eram dias de medo profundo, de insegurança, de angústia, não havia paz. Todas as vezes que eles plantavam e quando iam colher, vinham os inimigos e roubavam. Eles não conseguiam juntar absolutamente nada, porque os inimigos saqueavam todos os seus bens. Foi uma opressão que perdurou por 18 anos. E eu preciso lhe dizer, todas as vezes que nos afastamos do Senhor, nós nos tornamos escravos dos nossos inimigos. E é nesse contexto de violência, é nesse contexto de escassez, é nesse contexto de crise moral, espiritual, que entra em cena o nosso personagem essa noite, chamado Jefté. Não é um personagem, a sua história não é tão conhecida como tantas outras histórias conhecidas da Bíblia, mas é uma história que traz grandes lições. Eu quero refletir com a igreja essa noite. No verso 1 do capítulo 11, quem está acompanhando aí, o texto diz que era Jefté homem valente e valoroso. Era um homem destemido. Jefté era um guerreiro de guerras. Era um homem destemido, um homem forte, um homem de um grande potencial, muito habilidoso nos seus dias. Ele
era filho de uma prostituta. Ele era filho de uma outra mulher, de uma relação extraconjugal e ainda mais de uma prostituta. Porém, amados, esse porém parece trazer uma restrição. Esse porém parece haver agora um contraste ao que foi mencionado anteriormente. Parece haver agora uma oposição. Embora ele fosse um homem valente, ele fosse um homem corajoso, ele fosse um homem destemido e tudo mais, ele era filho de uma prostituta. Sabe aquele tipo de pessoas que se dizem: que desperdício, tanto talento jogado fora. Você já ouviu uma expressão como essa? É uma pessoa de tanta habilidade, mas não presta para nada. Amados, esse porém na vida de Jefté tornou a sua vida um fardo muito pesado. Ser filho bastardo, ainda mais de uma prostituta, trazia muitas sequelas. Ele era visto, ou melhor, ele era sempre visto como uma mancha. Ele era sempre visto como alguém que está sujando a reputação da família. Ele era alvo do desprezo, ele era alvo do escárnio. Ele era desprezado, ele era rejeitado. Foi forçado a viver à margem, ou seja, destinado à pobreza, porque um filho de um bastardo e de uma prostituta não tinha futuro nenhum. E a sua vida foi marcada por rejeição, foi marcada por exclusão, foi marcada por dor, foi marcada por comparação. Sempre tinha alguém que era melhor que ele, os seus irmãos eram melhores que ele, tinham mais habilidade do que ele, eram mais dignos de que ele. Então, desde cedo, Jefté teve que se superar. Ele teve que aprender a lutar para se defender. Ele teve que ser desenrolado na vida, teve que ser proativo, mas por mais que fizesse, por mais habilidoso que fosse, por mais que se destacasse em qualquer área, ele continuava sendo filho da prostituta. Bastardo, a vergonha da família, o coitado, aquele que não presta para nada, aquele que não tem futuro nenhum, uma vida inteira estigmatizado, rotulado como ninguém. Esse era Jefté. E vocês acham que para por aí? O verso 2 ainda diz: também a mulher de Gileade, seu pai, lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher, ou seja, os seus irmãos, já grandes, expulsaram a Jefté. E lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. É claro que Jefté não escolheu como nascer. Ele não pediu para ser
usar isso contra ele. Você pode imaginar a condição desse homem? Você pode imaginar a condição dessa alma? Uma pessoa dessa que é rejeitada, carrega traumas por toda a vida. Olha, amados, você ser rejeitado, desprezado por pessoas que não temos nem lá tanto afeto, já é difícil, não é verdade? A rejeição é algo que nós não temos nenhum prazer. Nós não fomos criados ou preparados para esse tipo de coisa. Então, rejeição, seja de quem for, machuca, dói, incomoda. Mas você ser rejeitado por quem deveria amar, você ser rejeitado por alguém que deveria te apoiar, você ser rejeitado por alguém que deveria te defender, que deveria te proteger, que deveria se colocar na sua frente diante de qualquer ameaça, qualquer pai. E uma das características de pai é para defender, custe o que custar, é para se colocar na frente. Isso despedaça a alma de qualquer um. Para onde ele fosse, ele respirava rejeição. Todos os dias, para onde ele olhasse, filho da prostituta, filho da prostituta, filho da prostituta. A rejeição familiar de um pai, de uma mãe, de irmãos, é uma das mais difíceis de se lidar. Porque ela toca na nossa identidade. Ela mexe em quem nós somos. É como se arrancassem um pedaço daquilo que nós somos. Dói. Desestrutura de tal forma que perdemos a confiança nas pessoas. Não conseguimos mais confiar em ninguém. Afinal, como confiar nas pessoas se alguém que deveria me amar, que deveria me defender, que deveria me proteger, me desprezou, me traiu, me feriu, me machucou? Isso gera cicatrizes para toda a vida. A pessoa ela vai se sentindo tão inferiorizada, tão menor que todo mundo, tão indigna, tão indesejada, tão fora do lugar. É alguém cuja autoestima está lá no chão. Nós conhecemos alguém que também não era aqui da cidade, não era da nossa igreja. É filho de um relacionamento extraconjugal. Ele sofre desde que nasceu até hoje. É uma pessoa de tantos talentos, né, Francisco? De tantas habilidades, uma inteligência fenomenal, mas ele não acredita nele. E onde ele chega, ele pede desculpa porque parece que ele está sendo um infortúnio, um peso. Tem tanta gente assim. Tem tanta gente com um rosto tão bonito, mas aqui dentro
valente, não tem corajoso, não tem colérico, que consiga administrar também isso. Jefté podia ser valente, ele podia ser corajoso, ele podia ser habilidoso, ele podia ser destemido, mas quando se trata das emoções, somos completamente fragilizados. Tem situações que parecem que nos roubam o potencial, nos quebra tanto por dentro, nos anulam tanto por dentro, que nos fazem desacreditar de nós mesmos, da nossa capacidade. Somos roubados, parece que somos saqueados. E a vida vai se tornando um fardo pesado demais. Tem pessoas exatamente assim, felizes por dentro, marcados pelo desprezo, pela humilhação, pela vergonha, pela violência, pela agressão, pelo abuso. Eu pergunto para você nessa noite: qual é o pensamento de quem está numa condição dessa? Quando a gente está passando um momento de crise, de angústia, de aflição, não é a primeira coisa que a gente deseja muito na vida? Fugir. Não é assim? Eu queria estar em qualquer outro lugar na vida. É assim ou não? Eu queria agora desaparecer. Estar em qualquer outro lugar, menos aqui. E foi exatamente isso que Jefté pensou e fez. No verso 3, o texto diz, logo na primeira parte do verso: então Jefté fugiu. E esse é o desejo de tantas pessoas, irmãos. Fugir. Aquela situação oprimia tanto, esmagava tanto, que qualquer lugar na face da terra era melhor do que estar ali. A condição ficou insuportável. Não dava mais para se viver naquela condição de julgamentos, de críticas, de rejeição, de desprezo. Ele chegou no limite. E o verso 3 diz: então Jefté fugiu. Fugiu. Porque qualquer outro lugar é melhor do que permanecer naquela condição. E o verso 3 diz que ele foi e habitou na terra de Tobi. Vamos dizer juntos? Tobi. Você tem que estar fazendo isso, som. Tobi era um território fora dos limites de Israel. Era uma terra sem lei. Era uma terra sem restrição nenhuma. Era uma terra que se reuniam homens levianos, marginalizados. Mas também Tobi não só representa um lugar geográfico, mas também uma condição da alma. Tobi também representa um reflexo da nossa alma, porque Tobi também significa desespero. Tobi também significa incredulidade. Tobi também significa lugar onde os sonhos são abortados, onde
Mas talvez a condição da sua alma esteja exatamente assim: quebrado, desesperançoso, incrédulo, não espera mais nada da vida, sem esperança alguma. Mas a boa notícia é que Tobi não era o lugar de Jefté. Você carinhosamente pode olhar para o irmão que está do seu lado, carinhosamente, toca no ombro dele e diz: Tobi não é o seu lugar. Você não nasceu para ser esquecido. Ouça a voz de Deus essa noite. Você não nasceu para ser esquecido. Ouça a voz de Deus essa noite. Você não nasceu, você não veio à existência para ser um ninguém nessa vida. Você tem promessa de Deus. Olha para quem está do seu lado, fala para ele. Você já falou que Tobi não é o lugar dele, aproveita e diz: você tem promessa. Você tem promessa. Você tem promessa. E aquele que prometeu, ele é fiel para Aleluia. Você tem promessa. E tem propósito nessa terra. Aleluia. E você vai viver todas as promessas de Deus. E vai viver o propósito que Ele já estabeleceu na sua vida. Porque Tobi não é compatível ao plano de Deus que Ele tem para você. Tobi não é compatível ao que Deus já colocou no teu coração. Não é. Porque no teu coração, o teu Pai dos céus, que não te rejeita, que não te despreza, que não te abandona, já colocou coisas excelentes aí dentro. Então Tobi não é o seu lugar. Sua história não termina nessa condição que você está. Ah, pastor, mas é exatamente isso que eu estou vivendo. Calma, vai passar. A sua história não termina aí como a história de Jefté não terminou em Tobi. Afinal, a palavra do Senhor também diz que o Senhor faz com que todas as coisas, até mesmo Tobi, cooperem para o meu bem. Às vezes a gente não entende nada. Senhor, eu não sei porque eu preciso passar por isso. Senhor, eu não sei porque eu estou passando por isso. Mas uma coisa eu sei, Deus. Eu tenho um Deus que vai fazer com que tudo isso coopere lá no final. O verso 4 diz: e aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon, lembra dos inimigos de Israel? E os filisteus, os filhos de Amon, pelejaram contra Israel. Eles agora não só estavam exercendo domínio, não só estavam oprimindo, eles agora se levantavam para guerrear, para massacrar, para exterminar o povo de Israel. O que parecia estar sob controle se rompe agora numa guerra. E o texto diz que o povo ficou em apuros. E agora? Tão frito. A gente agora está acabado. A gente agora vai ser dizimado dessa terra. A gente pecou contra o Senhor, acabou. Consequência vem. Quando o povo se viu em apuros, quem vocês acham que eles se lembraram? Mas não lembraram mais do bastardo. Não lembraram mais do filho da prostituta.
E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra os filhos de Israel, foram os anciãos de Gileade, os líderes, foram buscar Jefté na terra de Tobi. Aleluia! Aqueles que te rejeitaram vão ter que reconhecer: você é necessário. Aleluia! Aqueles que te humilharam vão chegar para você e dizer: nós precisamos de você. No verso 6 diz: disseram a Jefté: vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Deus muda histórias. E é Deus quem está escrevendo a tua história. Cada capítulo pode parecer extenso, demorado, longo, mas depois de uma noite sombria, de escuridão e choro, a alegria vem no amanhecer. Assim como o sol é certo nascer, por mais escuro e longa que seja a noite, a sua alegria vai brotar outra vez, meu irmão. A sua alegria vai brotar outra vez, amém? Aquele que foi desprezado, que foi rejeitado, que foi achotado, que foi expulso, agora voltava como líder, como chefe, como herói de guerra. Porque quando Jefté assume a liderança do povo, da sua nação, ele guerreia e o Senhor dá vitória a Jefté. Meus amados irmãos, eu mencionei aqui que essa história de Jefté, e falei muitas vezes o nome de Jefté essa noite, mas com certeza eu poderia colocar o seu nome nessa história. Talvez com algumas nuances diferentes, mas você sabe que você já passou nessa vida. Você já sabe os estigmas que já colocaram sobre você. Ah, é um coitado, essa é uma coitada. Ela tá louca. Ele tá louco, ele não sabe o que faz. Tá sem destino, não sabe o que fazer da vida. Quais foram os estigmas que já colocaram sobre você? Sem futuro, não Zé Ninguém, que não vai dar para coisa nenhuma, que não presta para nada. E o mais grave, justamente aquelas pessoas que deveriam chegar para você e dizer: você vai brilhar, meu filho, você vai ser um sucesso, meu filho. Porque é isso que um filho espera de um pai e de uma mãe. Mas se não foram essas as sentenças que você recebeu, talvez foram sentenças de desprezo, talvez foram sentenças de rejeição, eu quero repetir para você o que eu já mandei hoje para alguns: o céu nunca repete sentença da terra. Na sua vida, quem dá a última palavra é Deus. É Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. O Senhor te trouxe aqui essa noite para te lembrar dessa promessa. Ainda que o teu pai ou a tua mãe te desprezaram,
eu, o Senhor, jamais te desprezarei. Eis que te tenho gravado na palma da minha mão. Eu já falei isso aqui em algum momento para a igreja. Você pode imaginar todas as vezes que o Deus dos céus, o Senhor dos senhores, o Deus todo-poderoso, que tem o controle sobre todas as coisas, quando Ele se levanta do trono, está determinado em abençoar, em estender as suas mãos, é o seu nome que está escrito lá. Eu não te desprezo, eu não te rejeito e não te abandono. Talvez alguns aqui essa noite já foram desprezados, rejeitados por figuras de um pai, de uma mãe, talvez um esposo, talvez uma esposa, talvez um irmão muito querido. Eu não sei por que você já foi rejeitado. Eu não sei também, pastor, as sentenças que lançaram sobre você. Mas esse momento não é o final da sua história. Então, em nome de Jesus, se você crê nisso, eu queria convidar você nesse momento para orarmos juntos. E permita nesse momento, como diz a palavra do Senhor, as águas do Espírito Santo passem dentro de você agora. As águas purificadoras, que diz lá no texto de Ezequiel, que por onde passa, transforma até morte em vida, e que vai curando, e que vai restaurando, e que vai transformando por onde passar. Deixa as águas do Senhor passar no teu interior agora. Queria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Ah, Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor conhece a história de cada um que está aqui. O Senhor conhece, não só conhece, foi teu plano, Deus, que cada um de nós viéssemos a existir. Porque se estamos aqui, foi determinação do Senhor que viéssemos à existência. E se existimos, é porque o Senhor tem algum propósito, Pai. O Senhor nos conhece, como diz o Salmo 139, desde o ventre das nossas mães. Ele nos viu ainda em oculto, quando estávamos completamente ainda informes. Ele já nos conhecia. E a palavra diz que mesmo não tendo palavra alguma em nossa boca, Ele já escreveu todos os nossos dias. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Porque ainda que algumas figuras de autoridades sobre nós tenham cometido seus equívocos, talvez pela sua humanidade, ou talvez mesmo pela maldade humana, ah, Deus, nós conhecemos um Deus que vai juntando cada caco do nosso ser e nos refaz, e restaura a alma, e traz cura para o nosso interior, e restabelece a nossa identidade, não mais como identidade daqueles desprezados, como filhos de desonra, mas identidade de filho e filho de honra. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Porque ainda que os nossos pais
ou as nossas mães nos tenham rejeitados, o Senhor não nos despreza. Obrigada, Jesus. Em nome de Jesus, vai me dando histórias aqui essa noite, Pai. Vai me dando histórias aqui nessa noite. Jefté, Deus mudou a história e Ele também pode mudar a tua. Se nessa noite você deseja ter a sua vida transformada,